Salmo de número 120, e que fala a respeito de um homem que... Eu estou desalinhado aqui? Aqui? Duas coisas que o seminário não ensina: a forma de segurar o microfone e orientação, onde é o meio da igreja. Mas aí os irmãos lá me ajudam. Irmãos, como eu disse, o Salmo, ele começa dizendo para nós no verso de número 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E por mais que nós olhemos para essa afirmação e parece que o nosso subconsciente já carrega informações que nos orientam a respeito do que é esse homem, esse Salmo exige que nós, como eu disse, compreendamos o contexto a partir do Salmo de número 120, porque esse Salmo é a continuidade do Salmo de Romagem, que é a coletânea de cânticos de um peregrino que está em direção a Jerusalém. Só que os salmos de Romagem, eles não são somente uma narrativa histórica e uma narrativa do Antigo Testamento que diz respeito à trajetória de pessoas indo a Jerusalém para a adoração do templo. Mas essa narrativa, ela é correspondente à nossa experiência de conversão. E é por isso que o Salmo de número 128, ele não pode ser compreendido de forma isolada. Nós não podemos atropelar essa narrativa, porque para que as realidades do Salmo de número 128, realidades que nós criamos tanta expectativa que sejam fato na nossa vida, precisa acontecer uma série de coisas antes, tanto em nível individual quanto coletivo, para que a nossa procedência de vida corresponda com os fatos aqui descritos. Então, eu convido os irmãos, de forma muito breve, nós pontuarmos algumas coisas a partir do Salmo de número 120, porque esse Salmo de número 128 é parte da continuidade do que começa no Salmo de número 120 e que, como eu disse, é análogo à nossa experiência de conversão e que nos conduz a essa conclusão do Salmo de número 128 e os posteriores que também fazem parte do Salmo de Romagem. O Salmo de número 120 começa com a realidade óbvia, que é também a nossa experiência de conversão e a experiência de conversão de todo pecador, que é o despertamento de um peregrino. Eu vou só mencionar algumas palavras do Salmo, quando lá no Salmo de número 120, esse homem que é descrito diz: na minha angústia clamo ao Senhor, Ele me ouve. Ai de mim que peregrino em Meseque, habito nas tendas de Quedar, já há tempo demais habito com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. A ideia do Salmo de número 120 é a ideia de um homem que é despertado, um homem que tem a sua alma reanimada, e a figura que nós somos apresentados lá no Salmo de número 120 é a figura de um pecador arrependido, contrito, envergonhado, humilhado, exposto do seu estado de pecado e depravação, através de uma autoconsciência que ele toma de si mesmo, do seu estado de vivência e também do seu estado de alma. É uma autorreflexão que a sua angústia, que o leva a clamar ao Senhor, não é referente a uma crise de vida que ele passa, não é referente a um drama existencial, não é referente a algo que é feito contra ele, mas diz respeito do seu estado e da sua condição. Porque ele diz: ai de mim, porque a minha habitação é em meio de um povo que odeia a Deus. Esses lugares, Meseque e Quedar, que são descritos lá no Salmo de número 120, na narrativa do Antigo Testamento, eram nações que constantemente lutavam contra Israel e eram nações que eram idólatras. E esse homem está lá, habita lá, mora lá, é natural de lá, foi criado lá, corresponde com a cultura, com os costumes, com a religiosidade desse lugar. Ele não habita em terra santa. Mas o Salmo de número 120 descreve que algo acontece nesse homem, que ele abre os seus olhos, que ele tem o seu coração renovado, que ele é despertado à sua própria condição, que o impele a uma mudança. E ele diz: já há tempo que habito com os que odeiam a paz. Há uma mudança na sua mente, há uma mudança no seu coração. E aí, irmãos, nós somos já ensinados a uma primeira coisa, que para a realidade do Salmo de número 120, nessa progressão narrativa se torne fato na nossa vida também, é necessário que a primeira coisa que aconteça em nós, a nível individual, seja que nós tomemos total consciência da nossa condição diante de Deus e como indivíduos que foram criados para um propósito, mas que caíram completamente dessa condição e que não estão vivendo em um ambiente saudável diante de Deus. Isso precisa nos orientar a nós sermos
primeiramente, verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados, da nossa condição, e sermos despertados e olhar para as nossas próprias mãos e entender que nós não estamos aonde deveríamos estar e que precisa ocorrer uma mudança. Então, muito além e antes das nossas expectativas estarem para fora de nós, elas precisam começar numa autossondagem do nosso próprio coração, porque talvez nós precisemos, antes de tudo, ser despertados, reanimados, reavivados, como diz Paulo a Timóteo, isso se nós já formos de fato convertidos. Mas como nós lemos o texto de Paulo aos Colossenses, talvez essa realidade da redenção, apesar da nossa experiência religiosa de igreja, não tenha ainda nos alcançado. E é melhor nós sermos frustrados com a realidade de que nós não somos quem nós esperávamos ser, do que nós sustentarmos uma mentira a respeito de nós e, no fim, sermos rejeitados por Deus. Então, toda vergonha ela é bem-vinda, se essa vergonha nos conduzir a quem e àquilo que nós devemos ser de fato. E o início da jornada começa aí, na nossa consciência de que nós somos pecadores, estamos perdidos e que devemos abrir mão do nosso orgulho, da nossa soberba, do nosso senso de justiça, da nossa pretensiosidade, devemos nos esvaziar de nós mesmos. É preciso uma renovação, é preciso que um novo homem seja criado em nós, é preciso uma mudança de mente, de coração, de afeto, de vontade, de um despertamento, que os nossos olhos sejam abertos, que a nossa vida seja renovada. E o Salmo de número 121, ele dá sequência a essa experiência do peregrino, onde ele, despertado que foi, ele agora inicia uma jornada que naquele contexto é uma jornada geográfica para Jerusalém, mas que para nós é análogo ao nosso ímpeto de mudança. Quando o Salmo de número 121 vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, porque era a trajetória proposta rumo a Jerusalém. De onde me virá o socorro? Será que de fato nós podemos corresponder com esse caminho sugerido a partir do despertamento do nosso próprio coração? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse homem que tem a consciência do seu próprio estado desperta, ele se movimenta, pelo menos no sentido de vontade, a uma expectativa de mudança. Ali é uma trajetória física, mas para nós, isso nasce no nosso coração com a ideia de que precisa haver uma mudança de orientação, precisa haver um deslocamento de vida, precisa haver uma nova proposta, uma nova orientação, uma nova disposição, movimentar-se em direção a Cristo. E aí, irmãos, essa narrativa do Antigo Testamento, por mais que nós não tenhamos Jerusalém e templo como referenciais objetivos da presença de Deus e de onde o povo se reúne, nós precisamos nos lembrar que o Novo Testamento reinterpreta esses elementos no sentido de que Jerusalém é onde o povo de Deus está e de que o templo ele é reinterpretado como sendo lá atrás uma figura de Cristo. Então, essa movimentação não é uma movimentação religiosa, é uma movimentação que, para nós, ela é reinterpretada em direção a uma pessoa, que é Cristo, nessa expectativa de necessidade de redenção, de mudança, de nova disposição, de arrependimento e de conversão. E aí, a segunda lição nessa peregrinação é que, para que a realidade lá do Salmo de número 128, ela seja viável, é necessário não somente sermos despertados, mas inclinados a abandonarmos a vida que nos caracterizava anteriormente, que era definida pelos efeitos do pecado, um coração podre, uma disposição inimiga de Deus, e nos dispor a aderir a uma nova forma, peregrinar em direção a novos horizontes, que propõem para nós redenção na pessoa de Cristo. E é o que esse salmista ele faz, percorre esse caminho. E o Salmo de número 122 agora, ele descreve, nas suas palavras, esse peregrino chegando em Jerusalém. Quando a palavra do Salmo de número 102 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome de Deus. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, e o Salmo encerra: por amor da casa do Senhor.
Esse homem que o Salmo 128 descreve na sua continuidade, ele esvazia-se de si mesmo e projeta a sua confiança de redenção no Senhor, que aqui é prefigurado em Jerusalém, mas que o texto deixa claro que lá é onde estão os tronos de justiça. E todas as vezes, irmãos, que a palavra justiça ela é anunciada no Antigo Testamento, nós precisamos reorientar as nossas mentes à pessoa de Cristo, porque não há justiça em nós que possa propiciar aquilo que são as nossas grandes expectativas em Deus, mas somente Ele próprio, através do seu Filho. E isso é realidade do Antigo Testamento. É em Jerusalém, é no templo que estão os tronos de justiça que anunciam a redenção na pessoa de Cristo. E esse homem que se desperta numa nação pecaminosa, num contexto de iniquidade, num contexto de depravação, de morte, ele transita para Jerusalém e agora ele encontra a redenção, aonde o povo de Deus se reúne e aonde está a justiça de Deus através da pessoa de Cristo, que para ele era uma promessa, mas que para nós já é um fato consumado, aonde nós depositamos a nossa confiança. Para que a realidade do Salmo de número 128 seja possível, é necessário sermos despojados da nossa autojustiça, do nosso senso de capacidade, da nossa expectativa em relação às nossas próprias condições, do nosso senso de meritocracia, da nossa busca insaciável por receber prêmios, resultados, condecorações, aplausos a respeito dos nossos atos, das nossas boas obras, mas abrir mão dessas coisas, nos despojar dessa autojustiça e dessa pretensiosidade pessoal e abraçar e caminhar em direção aonde estão os tronos de justiça, que é Cristo. Ele que comunica a nós redenção, Ele que aplica sobre nós a salvação, Ele que comunica a nós os méritos da sua justiça, e por isso nós somos reconciliados com Ele. E essa é a experiência desse peregrino, que lá atrás é despertado, que inicia uma jornada e que agora encontra em Cristo a sua redenção através da fé projetada nele somente, não em si mesmo. Então, irmãos, nós precisamos, antes de tudo, nos despojar de quem nós pensamos ser, dos nossos méritos, das nossas obras, da nossa glória, do nosso ego, do nosso eu, da nossa pretensiosidade, dos nossos planos e projetos de poder, da nossa falsa noção de que nós temos qualquer condição diante de Deus, porque assim fazendo nós deixaremos de ser deuses dos outros, requeridores de justiça, e poderemos começar a experimentar relações que são fundamentadas numa experiência de redenção, e não de lei, não de cobrança, mas onde todos nós compartilhamos um mesmo estado diante de um Deus que igualmente nos perdoa e que nos comunica a ordem de fazermos com o próximo a mesma coisa que Ele fez conosco. E é o que fundamenta a nossa experiência como indivíduos, mas é o que rege a nossa experiência de forma coletiva. E aí o Salmo de número 123, ele começa através da expressão, da oração desse próprio homem, demonstrar a experiência de uma nova realidade que é paralela ao que seria para nós uma nova vida. Esse homem que estava lá perdido, morto, afastado de uma nação inimiga, em meio a um povo idólatra e praticante de idolatria, ele é despertado, ele caminha, ele encontra a redenção, e agora a sua realidade, o seu diálogo, os seus afetos, a sua mente, as suas emoções, o seu culto, ele muda. E agora ele diz: a ti que habita nos céus, eleva os olhos. Não mais a nós mesmos, não mais a coisas secundárias, não mais aos nossos próprios recursos, mas a ti que habita nos céus, eleva os olhos. A nossa atenção, ela é projetada para além de nós. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Esse homem que habitava numa nação inimiga de Deus, idólatra, corrupta, caída, e que durante a sua vida, até esse momento em que foi despertado, vivia tranquilamente, ele agora experimenta uma nova orientação de coração, onde ele diz que a sua alma e a alma de todos aqueles que se congregam em Jerusalém, no templo, diante do Deus Redentor,
está saturada do escárnio daqueles que estão à sua própria vontade e do desprezo dos soberbos. Então há um deslocamento de estado, como o texto que nós lemos na liturgia disse, onde Cristo ele nos toma e nos transporta das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Existe uma transição que ela não é meramente geográfica, mas ela é uma mudança de coração, de mente, de afetos, de emoção, de alma, de espírito, de corpo, de vida. O homem do Salmo de número 128, ele é um homem arrependido, que transformado, converte-se em total e absoluta mudança de vida. E aí também, irmãos, para que essa realidade do Salmo de número 128, que é uma realidade consequente de todas essas experiências, nós devemos ser homens e mulheres cuja vida foi renovada, transformada. Nós, arrependidos e direcionados a uma nova forma de vida, comportamento, opinião, costumes, conceitos, filosofias, princípios que regem as nossas atitudes, agora precisam ser redimensionados e reorientados a partir do Evangelho. Não é mais segundo os nossos costumes, o nosso temperamento, as nossas emoções, as causas e efeitos que nós experimentamos, mas é uma orientação que ela não nasce em nós e nem se orienta a partir de nós ou de outro ser humano, mas a partir de Cristo, da redenção, a partir de Deus, a partir do Evangelho. Por isso, também, o texto que nós lemos nos orienta a viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Uma vida que seja compatível, que tenha analogias sólidas e objetivas com aquilo que se espera de homens e mulheres que foram objetivamente transformados. Uma vida de santificação, uma vida de adoração, uma vida de serviço, uma vida de perdão, uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia, de abnegação, uma vida que se projeta para além de si, mas não se projeta em qualquer coisa, mas se projeta em Deus, em Cristo. Os nossos parâmetros, as nossas orientações, nossos conceitos, a forma de pensarmos, de interpretarmos a vida, o mundo, os acontecimentos, de nos relacionarmos, precisam estar sujeitas a uma nova gestão, que não é a nossa gestão pessoal, particular, individual, subjetiva, mas é uma gestão que ela é imposta sobre nós e que nos requer correspondência. E aí do Salmo de número 124 a 127, são orações, cânticos, descrições que caracterizam ainda mais essa experiência de nova vida. No Salmo de número 124, esse peregrino, ele reconhece a sua total incapacidade. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Salvou-nos a nossa alma, o nosso socorro está no Senhor, que demonstra um caráter de vida que, de novo, está vazio de si, mas que se projeta em outro muito maior do que si mesmo, que é o nosso Deus, num reconhecimento de incapacidade que caracteriza um caráter de humildade, de sujeição, de absoluta carência diante de Deus. Salmo de número 125 nos mostra que a firmeza está em confiar em Deus. Quando ele diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, mostrando segurança na pessoa de Cristo, não em nós mesmos, na nossa justiça, nos nossos atos, na nossa religiosidade, mas no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas se nós confiarmos em nós mesmos, nós seremos abalados, trucidados, derrotados, destruídos, mortos. Salmo de número 126, celebração e testemunho. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Uma celebração e um testemunho que rende a Deus adoração, fruto de um coração que é grato no reconhecimento de que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada a glória. E o Salmo de número 127, que é anterior ao que nós lemos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Palavras que traduzem
uma confissão de absoluta insuficiência e de total dependência. Então, nota, irmãos, como que não é simplesmente nós olharmos para o Salmo de número 128 e, de forma muito encantadora, ler bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Afinal de contas, quem é esse homem? O que aconteceu com ele? Por que ele teme a Deus? Qual é a sua história, a sua trajetória e como ele chegou até aqui para que as realidades do Salmo de número 128, que são consequentes, sejam possíveis, viáveis e fato, de verdade na nossa experiência. É necessário que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos seja entendido como pecador redimido, transformado por Cristo, um homem que foi despertado do seu estado de pecado, vivificado a uma nova disposição, conduzido até Cristo e a sua justiça, transformado em toda a sua forma de viver, pensar, decidir, reagir, comportar-se, socializar-se, planejar. Foi restaurado ao propósito que Deus tem para nós e não o propósito que nós temos para nós mesmos. É uma vida que abre mão de si mesma e entrega para aquele que nos criou, que é aquele que detém a correta orientação para quem nós devemos ser, fazer, sentir, viver. E é por isso, irmãos, que o Salmo de número 128 revela a restauração plena de um homem conforme o propósito original para ele na criação. Quando nós voltamos os nossos olhos lá para os atos da criação, nós nos lembramos que as experiências da vida humana não são núcleos distintos, mas elas funcionam como realidades complementares, harmônicas, feitas para serem vividas diante de Deus. E é por isso que esse salmo não fala somente de família, mas ele compreende a totalidade dessas experiências como resultado prático de uma vida que foi redimida e que é coerente com essa redenção. O pecado, ele descaracteriza quem nós somos, ele deforma a nossa vida, ele desorienta as nossas experiências, mas a redenção nos convoca não somente a celebrarmos que nós não somos mais condenados, mas ela nos convoca a reorientarmos a nossa vida, a adotarmos uma nova procedência, a obedecermos ao Deus que nos orienta e nos restaura aquilo que é reflexo do seu propósito para nós. Então, a primeira coisa, depois de identificar que esse homem ele é bem-aventurado, no verso de número 2, o texto nos faz pensar a respeito do trabalho. Quando ele diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E isso tem uma correspondência muito óbvia no texto de Gênesis 1, 28 e 2,15, quando Deus dá uma ordem para o homem que sujeitasse a terra. Em Gênesis 2,15 é dito que Deus toma o homem, põe ele no Éden para o cultivar e o guardar. Então, a primeira realidade consequente que o Salmo nos apresenta, que é fruto da vida de um homem redimido, é uma disposição para o trabalho, não como um fim em si mesmo, mas o trabalho reorientado no fato de que Deus nos deu essa ordem. É um homem que trabalha com dignidade, é um homem que, segundo as Escrituras, ele corresponde com esse mandato original de Deus. E por isso pode experimentar as consequências desse fato. De tal forma que textos como Provérbios de número 10, verso 4, é dito que o que trabalha com mão remissa empobrece. De onde vêm as razões pelas quais nós somos insensatos, preguiçosos, indispostos, procrastinadores, sem perspectiva? É porque o pecado nos domina e causa uma desordem em nós que nos faz ser esse homem que Provérbios, capítulo de número 10, tanto critica. Aquele que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Isso é uma questão lógica e óbvia de causa e consequência, mas que busca não somente o fato em si, mas um coração que pratica essas coisas da forma devidamente orientada, que é uma sujeição ao que Deus mandou para nós como seres humanos criados. Provérbios 12, o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Então, o que no nosso coração nos faz perseguirmos coisas vãs, se não um pecado que nos assedia,
que nos torna materialistas. É o pecado. O que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Ou seja, procede na sua vida de forma orientada pelo pecado e não de forma orientada por Deus. Êxodo 29, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Não é uma concessão divina somente, mas é reflexo do que Deus nos orientou como seres criados por Ele, para gerenciarem a criação, para investirem na criação, para cuidarem da criação. E o trabalho é uma forma de glorificar a Deus, administrando, investindo, cuidando, criando no mundo feito por Ele, sendo a forma ordinária pela qual a sua providência nos alcança. É o que Deus pré-ordenou em Gênesis, e que precisa ser resgatado na nossa vida, não como uma prática diligente ao trabalho, mas uma prática diligente ao trabalho que é orientada sobre esses termos. O nosso trabalho, ele é feito para a glória de Deus, e precisa ser feito tendo em vistas a sua glória, não somente o nosso próprio proveito. Entender que são através dessas coisas ordinárias que Deus nos encontra, nos provê, muito além das expectativas espetaculares que nós temos em que Deus nos encontre na nossa vida, mas o ordinário esconde a providência que nós tanto buscamos. Mas por indispostos que somos, muitas vezes perdemos essa realidade. Em todo trabalho há proveito, Provérbios 14. Meras palavras, porém, levam à penúria. De boas intenções, de propósito somente, não podem nos levar a lugar nenhum, mas uma obediência. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: porque quando ainda convosco vos ordenei isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Então, uma das consequências da redenção, irmãos, não é somente a nossa espiritualidade, mas é a nossa correspondência como cidadãos responsáveis, trabalhadores, que diariamente encontram a provisão de Deus através do privilégio do trabalho. A essas pessoas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E o texto do Salmo ainda diz que o trabalho não é somente a forma ordinária pela qual a providência nos encontra, mas é também fonte de alegria quando diz: feliz serás. Eclesiastes 3, 12, 13, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Isso são propostas de Deus para nós, para que nessas experiências Ele seja glorificado, desde que nós sejamos esse homem que experimentou todo esse processo de transformação, e por isso essas experiências são devidamente orientadas nele. E é o que nos diferencia de todas as demais pessoas, porque nós não trabalhamos para construir impérios para a nossa própria glória, nós trabalhamos para a glória de Deus, para que a sua providência nos alcance, para que nós sejamos obedientes ao que Ele nos comandou como seres criados para a sua glória: trabalhar, cuidar, gerenciar, cultivar, construir para a glória do seu nome. Mas não somente o trabalho, ele é reorientado nos termos da redenção, mas o relacionamento matrimonial, verso de número 3, tua esposa no interior de tua casa, onde nós temos uma correspondência disso em Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E disse o homem: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne,
Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, a níveis muito objetivos, Deus não nos fez para vivermos solitários. Deus nos fez para constituirmos família. De tal forma que a Escritura, em Provérbios 18, verso 1, vai dizer que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Irmãos, isso é tão verdade. Quantos anos demoram para um casal, hoje em dia, se decidir pelo casamento? E qual que é a justificativa? Nós não alcançamos e não chegamos ainda no status de vida que nós desejaríamos, para que então nós realizemos isso, que é um mandato fundamental em Gênesis e que precede todas essas nossas expectativas egoístas. O solitário busca o seu próprio interesse, ou seja, eu não posso me unir a uma pessoa enquanto os meus interesses pessoais não forem devidamente satisfeitos. E a inserção dessa pessoa, ela não é contributiva, mas ela é nociva para os meus projetos de poder. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Qual sabedoria? Não é bom que o homem esteja só. Eclesiastes 4, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Aí tem gente que lê esse texto e fala assim, e aí passa a ficar interessado no casamento porque somos recursos e ganha mais dinheiro. Mas não é isso que o texto fala. A expressão melhor paga significa que o dinheiro de duas pessoas juntas tem melhor finalidade, e na continuidade do Salmo, essa finalidade encontra uma aplicação na constituição do lar, da família, em investimentos sólidos e não vazios, tais quais os que nós, de forma tão pretensiosa, buscamos. Ele vai justificar, tem melhor paga, ou melhor finalidade do seu salário, porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então a perspectiva da Escritura para a nossa experiência de vida não é uma perspectiva individualista, egoísta, sozinha, solitária, mas a proposta de Deus para a humanidade é a constituição da família. E se nós fomos rebeldes contra esse mandato, nós estamos insurgindo-nos contra a verdadeira sabedoria e sendo rebeldes a uma ordem divina, muito mais fundamental do que geralmente são as nossas recorrentes prioridades. Provérbios 18, 22, o que acha uma esposa, acha o bem e alcança a bondade do Senhor. E Eclesiastes 9, aproveita a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Mas, irmãos, nós só nos sujeitaremos a isso se tudo o que aconteceu a esse homem no Salmo de número 120 ao 127 tiver acontecido conosco. Porque senão, irmãos, senão nós não iremos nos dispor. Nós não nos sujeitaremos a isso, nós não iremos buscar essas coisas, nós não iremos nos esvaziar de nós mesmos e buscar essas orientações que são a verdadeira proposta de vida que Deus tem para nós. E ainda um destaque em relação a essa questão da esposa é que a prudência do homem redimido o orienta na formação de sua família dentro da aliança. A palavra idônea, lá em Gênesis, significa correspondente. Irmãos, não adianta nós queremos construir família numa perspectiva que busca associar pessoas que são de realidades completamente diferentes no que diz respeito a quem nós somos diante de Cristo. Por isso que Paulo fala, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Então esse homem do Salmo de número 128, para que ele experimente essas realidades objetivas, tem que corresponder com essas exigências, para que essa realidade seja fato e verdade. Porquanto que sociedade pode haver entre justiça
e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então, nota, irmãos, que o Salmo 128 não é uma promessa vazia, generalizada, que nós lemos, oramos e criamos a expectativa que ela nos alcance a qualquer custo. Existe toda uma narrativa pregressa que nos conduz a essa realidade e que, se nós não correspondermos com ela, não adianta, nós não teremos essa bênção, essa bem-aventurança e experiência. Mas o problema não começa nessas coisas que são no Salmo consequentes, começa em quem nós somos, o nosso coração, a nossa mente, que dita e conduz as nossas decisões, as nossas procedências, o nosso caminhar, a nossa trajetória. E ainda no contexto de família, o Salmo nos fala a respeito do propósito procriador. Verso de número 3 ainda. Essa mulher, para esse homem, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Onde nós encontramos uma analogia de mandamento para isso? Também em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ainda no texto de Gênesis capítulo 5, é dito: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, os abençoou e lhes disse, e o chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. A criação de filhos, irmãos, fundamenta-se, como nós dissemos ontem, na procriação de adoradores. Não é uma obediência que busca simplesmente gerar pessoas a nível numérico, mas pessoas que são orientadas dentro da aliança, que são educadas na pessoa de Cristo, que são ensinadas, doutrinadas, e que nós as vemos numa perspectiva de discipulado, de construir, educar nelas o caráter de Cristo. Porque é isso que corresponde ao mandato de Gênesis, capítulo de número 1. Multiplicar homens e mulheres que são imagem e semelhança de Deus, e por imagem e semelhança de Deus que são, adoradores, servos. E nós pontuamos isso ontem, que aquilo que acontecia em Gênesis, ou deveria acontecer a partir da obra de Deus em Gênesis de forma natural, pelo pecado, é inserido numa realidade onde precisa um esforço ativo nosso na educação das futuras gerações, na transmissão dos testemunhos de Deus. E é por isso que Deus não vira para Adão e para Eva e para aqueles personagens e também para nós e diz assim: multipliquem-se. Mas também em Gênesis 18, Deus diz: Abraão, eu escolhi você para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor e praticarem a justiça e o juízo. Então é uma ordem que nos exige obediência de forma intencional e discipuladora. Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. E é o que nós pensamos a toda nova criança que vem ao mundo, e nós agregamos a essa criança as bênçãos de salmos como esses, mas nos esquecemos que essas realidades não são comunicadas às crianças ou às pessoas que estão chegando de forma natural, elas precisam ser ensinadas, discipuladas, educadas, conduzidas ou reconduzidas a Deus. Agora, nota que, em relação à responsabilidade desse homem, a Escritura diz que essa mulher ela é como videira frutífera. Eu fiz uma rápida pesquisa que me orientou a respeito de que, em relação à videira, para que você cultive ela com sucesso e obtenha bons frutos, é essencial fornecer-lhe suporte para escalar, exposição direta ao sol, solo bem drenado, realizar podas anuais para estimular a produção e manter a planta saudável. Então não é à toa. Aí Paulo, lá em Efésios capítulo de número 5, ele vira e fala: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, esse homem
Redimido não é um homem isento das suas responsabilidades, não é um homem omisso para com o seu lar, no sentido de educar os seus filhos e de investir nos cuidados com a sua esposa, desde a escolha de quem ela será até o pastoreio da própria, buscando uma vida que, segundo a Escritura, precisa ser reflexo da procedência do próprio Cristo em relação à igreja. E esse deve ser o nosso referencial. 1 Pedro 3,7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Por isso que o Salmo está dizendo, como videira frutífera, nos responsabilizando. É óbvio, irmãos, que as mulheres têm responsabilidade no lar, e a Escritura também é insistente disso. Mas o texto nos chama a atenção à experiência desse homem, como a Escritura também confirma, sendo nós o cabeça do lar, que orienta o nosso lar numa perspectiva de redenção, de uma vida que ela é coerente com o Evangelho da nossa vocação. Esse é o nosso papel de orientação, de condução, de ensino, de pastoreio, de cuidado, de investimento, de intencionalidade, de atenção, de amor, de zelo. E aí, no verso de número 4 ao verso de número 6, ele ressalta a bênção geracional. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É uma promessa que esse homem redimido, que experimentou nova vida, que foi reanimado, que teve os seus afetos mudados, os seus pensamentos reorientados, a sua procedência refeita, experimenta não somente algo localizado, interno, pessoal e subjetivo, mas um fruto que perdura por gerações. E se houver a devida correspondência, aí sim essas realidades podem ser compreendidas e recebidas por nós como promessas. Gênesis 17, verso 7, estabelecerei a minha aliança entre mim, entre ti, entre a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Mas isso só acontece se nós, como salmista, perdemos essa noção de individualidade e nos encontrar reunidos num diálogo que ele não é mais individual, mas ele é coletivo. Me disseram, nos reunimos, clamamos, não mais de forma egoísta, mas coletiva. Êxodo 26, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E Deuteronômio 7, verso 9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. O nosso grande problema é que nós achamos que essas realidades, elas vão nos alcançar sem que haja em nós a devida correspondência. Irmãos, isso é não somente uma incoerência bíblica, como isso é ilógico. E não tem como nós esperarmos diferente se a nossa procedência não for coerente com aquilo que nós esperamos. E, irmãos, a Escritura não está falando de mérito de redenção. A redenção ela é um mérito de Cristo comunicado a nós, absoluta, perfeitamente comunicada a nós, por parte de Deus através do seu Filho e aplicada a nós pelo Espírito Santo. Mas a partir do momento que isso acontece, a Escritura diz que nós somos ressuscitados, reanimados, avivados, trazidos dos mortos para uma vida proposta. Então, se há vida em nós de fato, precisa haver uma procedência que seja coerente com aquilo que a Escritura chama de nova vida, nova orientação, novo coração, novo homem. Lembrem-se das palavras de João Batista para os religiosos que buscavam adesão. Apresentai, pois, frutos dignos de arrependimento. A Escritura sempre nos chama a demonstrar coerência entre a obra soberana de Deus que é operada em nós e a nossa resposta a essa depois que isso acontece. Precisa haver uma correspondência.
precisa haver uma resposta, que não fala a respeito de méritos, mas fala a respeito do fruto do coração daqueles que foram transformados. E então essas realidades se tornarão fato. Assim vive o homem redimido, transformado segundo o Evangelho e renovado a partir da pessoa de Deus. No Salmo, esse homem trabalha com dignidade. No Salmo, ele desfruta da graça, da boa dádiva, da vida concedida por Deus. No Salmo, ele casa-se com uma mulher dentro dos termos da aliança com Deus. No Salmo, ele cuida da sua mulher e ele investe intencionalmente no seu lar dentro dos critérios da aliança. No Salmo, ele cria seus filhos com intencionalidade, discipulado, e debaixo da missão, não da procriação numérica, mas da procriação de seres que são imagem e semelhança de Deus, chamados para serem adoradores. E esse homem, ele investe de forma que colhe os frutos nas gerações vindouras. E no final das contas, irmãos, o que nos preocupa aqui, como conclusão, é exatamente o verso de número 1. Seríamos nós, esse homem bem-aventurado que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos? Porque o verso 2, 3, 4, 5, 6 são consequências disso. E para que sejamos um homem bem-aventurado que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, algo precisa ter acontecido em nós, como aconteceu nesse homem. Um coração renovado, uma nova disposição, uma nova orientação, uma nova proposta, uma nova vida, um novo coração, um novo homem, novas vontades, novas prioridades, novos propósitos que fundamentem todas as nossas ações. Nós precisamos morrer, diz as Escrituras. Morrer, pois morrestes com Cristo, e a vida que agora viveis, a viveis na fé do Filho de Deus. E aí Paulo, ele torna pessoal essa teologia sobre a sua própria vida, dizendo: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa é a convocação absoluta da Escritura para todos nós, que na proposta da redenção nós sejamos discípulos que são gradativamente renovados segundo a imagem daquele que nos convoca, que é o próprio Cristo. E Ele é o nosso referencial de identidade, de propósito, de caráter, de orientação, de vida. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, Ele é o nosso redentor, Ele é a perfeita imagem do Deus invisível, Ele é aquele que é o nosso modelo supremo, em quem e a partir de quem nós devemos orientar toda a nossa experiência de vida. Essa é a orientação do Salmo de número 128. Essa é a convocação para nós nessa noite, para que, mesmo sendo já redimidos, façamos uma releitura das nossas vidas, busquemos reorientação, busquemos voltar para os eixos que nos foram propostos. Talvez o nosso coração esteja infectado de ego, de idolatrias, de projetos de poder, esteja infectado demais com as nossas próprias pretensões e vazios demais de quem nós devemos ser segundo as Escrituras, vazios demais de Cristo. Lembra das palavras de Paulo em relação à igreja? Eu sinto dores, até que Cristo seja formado em vós. Devia ser essa a nossa própria expectativa em relação a nós mesmos. Nós sentimos dores e precisa ser a nossa cobrança diária até ver na nossa própria vida Cristo formado em nós. Porque no final das contas, nós precisamos nos lembrar também que quando os salmos nos falam desse homem que parece ser o estereótipo perfeito, nós somos levados a pensar na pessoa de Cristo. Ele é o homem bem-aventurado que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele é o homem perfeito. Ele é o homem cuja experiência remonta quem nós somos chamados para ser a partir do seu exemplo e habilitados pela obra do Espírito em nosso coração. E essa é a convocação de Deus para nós hoje.
que sejamos bem-aventurados, que temamos a Deus, que andemos nos seus caminhos e que a partir disso nós experimentemos uma vida que traz como consequência essas grandes coisas, experiências das quais nós depositamos tanta expectativa. Vamos orar para que